O telefone tocou num sábado de manhã, quando Alberto estava regando as orquídeas na varanda da fazenda. Era um número desconhecido de Goiânia, mas ele atendeu mesmo assim. A voz do outro lado era feminina, profissional, educada. Bom dia, estou ligando da Clínica Vida Nova. Precisamos confirmar alguns dados sobre o tratamento da sua esposa. Alberto sentiu uma pausa estranha no peito. Tratamento? Que tratamento? Desculpe, acho que ligaram no número errado. Minha esposa não está em tratamento nenhum. A atendente deu uma risada baixa, daquelas de quem acha que o cliente está confuso. Senhor Alberto Mendes, certo, casado com Helena Cristina Mendes? Ele confirmou, mas a voz já estava diferente. Sim, sou eu, mas a Helena não faz tratamento. Deve ter algum erro aí. Senhor, aqui está registrado que a senhora Helena iniciou acompanhamento conosco em maio de 2024. Ela passou por consultas e exames de fertilidade. O protocolo está em nome dela. Alberto sentou no banco de madeira da varanda. As orquídeas pingavam água no chão. Ele olhou para o horizonte da fazenda, os pastos verdes se estendendo até onde a vista alcançava, e não conseguiu processar o que tinha acabado de ouvir. Fertilidade. Minha esposa nunca fez tratamento de fertilidade. A atendente hesitou. Senhor, eu não posso dar mais informações por telefone, mas posso garantir que os registros estão corretos. Se o senhor quiser esclarecer, pode vir até a clínica com a documentação. Alberto desligou sem responder. Ficou ali sentado, o celular ainda na mão, sentindo algo que não sentia há muito tempo. Medo. Não o medo de perder algo, o medo de descobrir que nunca teve. Helena sempre disse que não podia engravidar. Ela contou isso antes de casarem, há 28 anos, quando ainda moravam em Anápolis. Tinha sido diagnosticada com uma condição que impedia a gravidez. Ele aceitou. Nunca questionou. Nunca pediu detalhes. Construíram uma vida sem filhos, e ele nunca sentiu que faltava algo. Mas agora, segurando aquele telefone na mão, Alberto percebia que algo não fechava. Se Helena não podia engravidar, por que procuraria uma clínica de fertilidade? E por que nunca tinha mencionado isso? Pela primeira vez em quase 3 décadas, ele se perguntou se realmente conhecia a mulher com quem dividia a cama todas as noites. Alberto conheceu Helena num leilão de gado em Anápolis, em 1998. Ela estava ajudando o pai a fechar negócio com um comprador de Goiânia quando ele apareceu querendo comprar 3 novilhas. O pai dela era Sebastião Cardoso, dono de uma propriedade menor que a do pai de Alberto, mas respeitada na região. Helena tinha 25 anos, usava bota de couro e chapéu de palha, e sabia mais de gado do que metade dos homens na arena. Ele se apaixonou no exato momento em que ela disse: "Essas novilhas não são para você não. Você precisa de matrizes, não de engorda." Ela estava certa. Alberto tinha acabado de assumir a fazenda do pai, que havia falecido 6 meses antes, deixando terra boa mas pouco gado. Ele precisava reconstruir o rebanho, não vender bezerro para frigorífico. Helena viu isso antes dele. Eles começaram a conversar sobre pecuária. Depois sobre clima, seca, pasto. Depois sobre tudo. 3 meses depois, Alberto foi até a fazenda do Sebastião pedir a mão dela em casamento. O velho aceitou com um aperto de mão e uma garrafa de cachaça. Foi naquela mesma noite, sentados na varanda da casa de Sebastião, que Helena contou: "Alberto, preciso te dizer uma coisa antes da gente casar. Eu não posso ter filho. Fui no médico em Goiânia quando tinha 20 anos, e ele disse que tem um problema no útero. Pá! Não tem tratamento. Não tem jeito." Alberto olhou para ela, viu os olhos baixos, a vergonha que ela tentava esconder, e fez a única coisa que lhe pareceu certa naquele momento. Segurou a mão dela. "Então a gente não vai ter filho. E daí? A gente vai ter a fazenda, vai ter um pro outro, vai ter uma vida. Isso basta." Helena chorou. Ele não chorou, mas sentiu algo apertar no peito que demorou dias para passar. Casaram 2 meses depois numa cerimônia pequena na igreja de Anápolis. A lua de mel. Foi em Caldas Novas. Voltaram e começaram a construir.
Helena assumiu a casa com a mesma eficiência com que administrava o gado do pai. Acordava junto com Alberto, às 4:30 da manhã, mesmo sem precisar. Fazia café, preparava a marmita dele, organizava a casa antes do sol nascer. Quando ele voltava do pasto, sempre encontrava comida pronta, roupa lavada, tudo no lugar. Ela não era efusiva. Não era de abraço apertado ou declaração constante. Mas estava sempre ali. Nos primeiros anos, Alberto sentia falta de algo que não sabia nomear. Às vezes olhava para os sobrinhos quando vinham visitar e pensava como seria ter um filho correndo pela fazenda. Mas o pensamento durava segundos. Ele empurrava para baixo como empurrava qualquer coisa que não pudesse resolver. Helena nunca mencionava o assunto, nem quando as cunhadas vinham com os filhos pequenos, nem quando alguém na cidade perguntava por que eles não tinham criança. Ela sorria, desviava, mudava de assunto. Alberto aprendeu a fazer o mesmo. Com o tempo, a ausência de filhos virou normalidade. A fazenda cresceu. Compraram mais terra, aumentaram o rebanho, reformaram a casa. Helena cuidava da parte administrativa, dos contratos, das contas. Ela tinha cabeça para número. Alberto tocava o campo. Funcionava. Funcionava tão bem que ele esqueceu de perguntar se era felicidade ou apenas ausência de conflito. Aos domingos, almoçavam na varanda. Sempre carne assada, arroz, feijão tropeiro, vinagrete. Helena fazia tudo do jeito que ele gostava. Eles conversavam sobre a fazenda, sobre o preço do boi, sobre a chuva que vinha ou não vinha. Paramente falavam sobre si mesmos. Não porque brigassem, simplesmente porque não havia o que dizer. Ou ele achava que não havia. À noite, depois do jantar, Helena assistia novela enquanto ele conferia as contas no escritório. Eles dormiam cedo, acordavam cedo, repetiam. Era uma vida previsível, estável, silenciosa. Alberto achava que era assim que casamento funcionava depois de tanto tempo. O amor não era mais aquele incêndio do começo, era brasa. Esquentava, sem queimar. Ele ainda guardava o hábito de acordar no mesmo horário de quando os sobrinhos vinham passar férias. Mesmo sem criança na casa há anos, o corpo não esqueceu. Às 5 da manhã, o despertador tocava. Ele levantava, tomava banho e ia até a cozinha. Helena já estava lá, com o café pronto, como sempre esteve. Alberto nunca questionou por que ela acordava tão cedo. Nunca perguntou se ela também sentia falta de algo. Nunca perguntou se estava tudo bem. Assumia que sim, porque ela nunca reclamou, porque ela sempre esteve presente. Porque ela sempre pareceu satisfeita. Mas agora, sentado na varanda com o telefone na mão e a notícia da clínica ecoando na cabeça, Alberto se deu conta de algo que deveria ter percebido antes. Ele nunca tinha visto nenhum documento daquele diagnóstico. Nunca perguntou o nome do médico. Nunca viu o resultado de exame. Aceitou a palavra dela porque confiar era mais fácil que duvidar. Porque ela era Helena. Porque eles eram um casal que não precisava de prova para nada. Ele olhou pela janela para dentro da casa. Helena estava na cozinha, preparando o almoço, como fazia todo sábado. Ele conseguia ouvir o barulho da panela de pressão, o cheiro de feijão no ar. Tudo normal. Tudo como sempre foi. Mas nada estava normal. E Alberto sabia que, quando entrasse naquela cozinha, teria que fazer uma pergunta que mudaria tudo. Ele respirou fundo. Guardou o telefone no bolso. E levantou. Alberto entrou na cozinha devagar, como se estivesse pisando em chão que podia ceder a qualquer momento. Helena estava de costas, mexendo o feijão na panela, o avental amarrado na cintura. Ela nem virou quando ele entrou. Almoço fica pronto em 20 minutos, disse ela, sem tirar os olhos do fogão. Alberto ficou parado no batente da porta. Olhou para a nuca dela, para o cabelo preso num coque frouxo, para as mãos que seguravam a colher de pau com a mesma segurança de sempre. Ele tentou encontrar algo diferente, algo que denunciasse, mas tudo estava igual, como sempre esteve. A Helena precisa te perguntar uma coisa. Ela desligou o fogo, cobriu a panela, virou. O que foi? Recebi uma ligação agora há pouco, de uma clínica em Goiânia. Helena não piscou, não desviou o olhar,
Apenas esperou. Falaram do seu tratamento. Se, de fertilidade. Ela soltou um suspiro curto, pegou um pano de prato, enxugou as mãos. Ah, deve ser engano deles. Volta e meia essas clínicas ligam oferecendo coisa. Você sabe como é. Não era oferta, Helena. A mulher confirmou seu nome completo. Confirmou meu nome. Disse que você está em tratamento desde 2024. O Helena largou o pano na pia. Alberto, eu não sei o que te falaram, mas deve ter sido erro no sistema. Eu nunca fiz tratamento nenhum. Ela disse que você fez exames, consultas, que o protocolo está no seu nome. Então é fraude? Alguém usando meus dados. Acontece direto, Alberto. Você sabe disso. Ela falou com a mesma voz calma de quem explica algo óbvio para alguém que está confuso sem motivo. Mas Alberto viu. Um pequeno músculo no canto da boca dela contraiu. Durou meio segundo. Ela controlou rápido, mas ele viu. Por que você não parece surpresa? Como assim? Se alguém tivesse usando meus dados, eu ficaria preocupado. Ia querer saber como isso aconteceu. Você só está me dizendo que é engano. Helena cruzou os braços. E o que você quer que eu faça? Que eu entre em pânico por causa de uma ligação de telemarketing? Não era telemarketing. Era retorno de consulta. A mulher sabia detalhes. Detalhes que qualquer um consegue num banco de dados vazado. Alberto deu um passo à frente. Helena, me olha nos olhos e me diz que você nunca foi nessa clínica. Ela olhou, por 3 segundos inteiros, sem piscar. Nunca fui. Até ele queria acreditar. Deus do céu, como ele queria. Mas algo dentro dele, algo que nunca tinha falado antes, gritou tão alto que ele não conseguiu ignorar. Se então não vai ter problema eu ligar lá de volta. Problema? Que problema ia ter? Nenhum, né? Se é engano, eles vão confirmar. Helena descruzou os braços. Alberto, você tá parecendo louco. Desde quando você desconfia de mim desse jeito? Desde que recebi uma ligação falando de tratamento que você disse que nunca existiu. Eu não disse que nunca existiu. Eu disse que nunca fiz. Então existiu? Não, Você tá me confundindo. Alberto sentiu o estômago revirar. Ela tinha tropeçado na própria frase. Helena, que nunca tropeçava em nada. Eu vou na clínica segunda-feira, ele disse. Alberto, isso é ridículo. Se for engano, eles vão esclarecer. Se não for, eu preciso saber. Helena virou de costas, voltou para o fogão, fingiu que estava ajeitando a tampa da panela. Faz o que você quiser. Ela não gritou. Não chorou. Não tentou impedi-lo. Apenas voltou a cozinhar como se nada tivesse acontecido. E foi isso que mais assustou Alberto. A frieza, a ausência de desespero. Se fosse mentira, ela não teria reagido assim. Teria ficado brava. Teria exigido que ele confiasse nela. Mas ela só aceitou, como se já soubesse que esse dia ia chegar. Alberto saiu da cozinha sem dizer mais nada. Subiu para o quarto, trancou a porta, pegou o celular, ligou de volta para a clínica. Demorou 4 toques até alguém atender. Clínica Vida Nova, bom dia. Oi, meu nome é Alberto Mendes. A senhora ligou para mim mais cedo falando da minha esposa, Helena. Ah, sim, senhor Alberto. Conseguiu verificar os dados? Consegui. Mas eu preciso de uma informação. A senhora pode me dizer quando foi a última consulta dela? Houve uma pausa. Som de digitação. A última consulta registrada foi em março deste ano. Consulta de acompanhamento com a doutora Fabiana. Março, 3 meses atrás. Alberto lembrou. Helena tinha ido para Goiânia naquele mês. Disse que ia visitar a amiga Sônia, que estava doente. E antes disso, mais digitação. Senhor, aqui mostra um histórico desde maio de 2024. Várias consultas, exames de sangue, ultrassom, avaliação hormonal. Alberto fechou os olhos. E os pagamentos? Como foram feitos? Deixa eu ver. Todos em dinheiro. Sem nota fiscal. Dinheiro. Sem rastro. Helena sempre controlava as finanças da fazenda. Ela que mexia no caixa, que pagava as contas, que organizava os gastos. Se ela quisesse esconder dinheiro, seria fácil. Ninguém questionaria.
O senhor pode me enviar uma cópia desses registros? Senhor, eu não posso enviar sem a autorização da paciente. Mas o senhor pode vir aqui pessoalmente com um documento de identidade e solicitar acesso. Tá bom. Obrigado. Alberto desligou. Ficou sentado na beirada da cama, olhando para a parede. Helena tinha ido em Goiânia dezenas de vezes nos últimos 2 anos. Sempre com a mesma desculpa. A amiga Sônia. A mesma Sônia que ele nunca conheceu. Que nunca ligava. Que nunca vinha visitar. Ele levantou, foi até o guarda-roupa, abriu a gaveta de baixo, onde Helena guardava documentos antigos. Tinha uma caixa de sapatos cheia de recibos, contas pagas, papéis que ela dizia que precisava guardar para imposto de renda. Alberto nunca mexeu. Confiava que ela sabia o que estava fazendo. Agora, com a caixa aberta na frente dele, começou a vasculhar. Encontrou recibos de supermercado. Pontas de luz. Nota de compra de ração. E no fundo, dobrado e meio amassado, um papel timbrado. Clínica Vida Nova. Parei. Goiânia Go. O recibo era de julho de 2024. Sim, consulta de avaliação inicial. Valor, $850,000. Pago em dinheiro. Sim. Alberto sentou no chão. Segurou o papel com as 2 mãos como se fosse desintegrar. Helena tinha mentido. Não era engano. Não era fraude. Ela tinha ido na clínica. Tinha feito exames. Tinha escondido isso dele por quase 2 anos. Mas por quê? Se ela não podia engravidar, para que procurar tratamento de fertilidade? E se podia, porque mentiu durante 28 anos? Ele desceu as escadas devagar. Helena estava pondo a mesa, arrumando os pratos, os talheres, o copo de suco. Tudo no lugar, tudo como sempre. Achei um recibo, Alberto disse. Helena parou com o garfo no ar, não virou. Da clínica, de 2024. Ela colocou o garfo na mesa. Virou. Olhou para ele com uma expressão que Alberto nunca tinha visto antes. Não era raiva, não era medo. Era cansaço. Como se ela tivesse esperado por esse momento durante anos e finalmente ele tinha chegado. Alberto, me escuta. Eu tô escutando, eu posso explicar. Então explica. Helena puxou a cadeira, sentou. Juntou as mãos na mesa, respirou fundo. Eu fui na clínica, é verdade, mas não era para mim. Alberto franziu a testa. Como assim, não era para você? Eu acompanhei alguém. Uma conhecida. Ela pediu sigilo. Eu ajudei. Helena, o cadastro tá no seu nome. Eu sei. Ela não queria que o marido descobrisse. Pediu para eu emprestar meu nome. Alberto deu um passo à frente. Que você achou que isso era normal? Emprestar seu nome para uma coisa dessas? Ela é minha amiga. Que amiga? A Sônia. Helena desviou o olhar. Não respondeu. Não existe Sônia. Existe? Há silêncio. Helena, me olha. Não existe, existe. Ela olhou. Os olhos estavam marejados, mas nenhuma lágrima caiu. Não. Alberto sentiu algo quebrar dentro dele. Não era raiva ainda. Era algo pior. Era a certeza de que nada do que ele acreditava era real. Quantas vezes você mentiu para mim? Ah, eu não menti, eu só não contei. É a mesma coisa. Não é? Eu tinha meus motivos. Que motivos, Helena? Me explica que motivo justifica esconder isso de mim durante anos. Ela levantou da cadeira, afastou, passou a mão no rosto. Você não ia entender. Não ia entender o quê? Nada. Esquece. Não, Helena, eu não vou esquecer. Você vai me contar o que está acontecendo. Ela parou. Virou. E pela primeira vez em 28 anos de casamento, Alberto viu medo nos olhos dela. Eu não posso. Por que não? Por quê? Porque se eu contar, tudo vai acabar. Alberto sentiu as pernas fraquejarem. O que vai acabar? Helena não respondeu. Só ficou ali, parada, tremendo de leve, segurando algo que ele não sabia nomear. Segunda-feira eu vou na clínica, Alberto disse. A voz saiu mais firme do que ele sentia. E vou descobrir o que você está escondendo. Com você ou sem você. Ele saiu da cozinha antes que ela pudesse responder. Subiu para o quarto. Trancou a porta. Sentou na cama.
A primeira vez em quase 3 décadas, Alberto dormiu sozinho. Alberto não dormiu. Ficou deitado na cama com os olhos no teto, ouvindo o silêncio da casa que nunca pareceu tão pesado. Helena também não subiu. Ele ouviu os passos dela na cozinha, o barulho da louça sendo lavada, a porta da despensa abrindo e fechando. Tudo normal, como se nada tivesse acontecido, mas tinha acontecido. E agora não tinha volta. Quando o sol começou a clarear a janela, Alberto levantou. Tomou banho, vestiu a roupa de sempre, desceu. Helena estava sentada à mesa da cozinha, com uma xícara de café vazia na frente. Ela não levantou os olhos quando ele entrou. Eu vou na cidade, Alberto disse. Eu sei. Ele pegou a chave da caminhonete, parou no batente da porta. Queria dizer algo, qualquer coisa, mas não sabia o quê. Então só saiu. A estrada até Goiânia levava 2 horas. Alberto ligou o rádio, desligou, ligou de novo, mudou de estação, desligou outra vez. Não conseguia ouvir nada. Só a voz da atendente da clínica ecoando na cabeça. Asterisco tratamento de fertilidade. Desde 2024. O asterisco ele apertou o volante com mais força. Passou pela porteira da fazenda do Sebastião, o pai de Helena, que tinha falecido 5 anos atrás. Lembrou do dia que foi lá pedir a mão dela. Lembrou da conversa na varanda. Asterisco, eu não posso ter filho. Asterisco, ela tinha dito isso olhando para baixo, como quem confessa uma vergonha. E ele tinha segurado a mão dela, tinha dito que não importava. Mas importava agora. Porque se ela tinha mentido sobre isso, sobre o que mais tinha mentido, a clínica Vida Nova ficava num prédio comercial no setor Bueno. Alberto estacionou na frente, ficou sentado no carro por alguns minutos, tentando juntar coragem. Finalmente desceu. A recepcionista sorriu quando ele entrou. Bom dia. O senhor tem consulta marcada? Não, eu preciso falar com alguém sobre o tratamento da minha esposa, Helena Cristina Mendes. A moça digitou no computador, franziu a testa. O senhor é o esposo? Sou. Deixa eu chamar a coordenadora. Um momento. Ela desapareceu por uma porta lateral. Alberto ficou ali, de pé, olhando as fotos nas paredes. Casais sorrindo, segurando bebês. Frases motivacionais sobre sonhos realizados. Tudo muito limpo, muito organizado. Tudo muito irreal. Uma mulher de jaleco branco apareceu. Senhor Alberto, sou a coordenadora Amanda. Por favor, me acompanhe. Ela o levou até uma sala pequena, fechou a porta. O senhor ligou ontem, certo? Sobre o tratamento da Helena. Liguei, e ela confirmou que não era engano. Sim, a Helena é paciente nossa desde maio de 2024. Alberto respirou fundo. Eu preciso saber o que ela veio fazer aqui. Amanda hesitou. Senhor, eu não posso dar detalhes sem autorização dela. Ela é minha esposa há 28 anos. Eu tenho o direito de saber. Eu entendo, mas existe sigilo médico. Ela me disse durante 28 anos que não podia engravidar. E agora eu descubro que ela está fazendo tratamento de fertilidade. Isso não faz sentido, a não ser que ela tenha mentido. Amanda ficou em silêncio. Olhou para a pasta na mesa, depois para ele. Senhor Alberto, eu não posso confirmar ou negar informações clínicas, mas posso dizer que a Helena procurou a clínica por vontade própria. Ela fez todos os exames. E não havia impedimento físico para a gravidez. Alberto sentiu o chão sumir. Como assim? Não havia impedimento. Ela era saudável, capaz. Não tinha nenhuma condição que a impedisse de engravidar. Se ela disse que tinha. Antes de casar, ela disse que tinha um problema no útero. Amanda suspirou. Senhor, eu não sei o que ela disse antes. Mas os exames dela mostraram que não havia problema nenhum. Nunca houve. Alberto encostou na cadeira. Sentiu o peito apertar. Então, ela mentiu. Eu não posso afirmar isso. Não precisa. Eu já entendi. Ele levantou, agradeceu, saiu antes de desmoronar na frente de uma estranha. Entrou na caminhonete, fechou a porta, ficou ali sentado segurando o volante sem ligar o carro. Helena podia engravidar. Sempre pôde. A vida inteira ele acreditou que ela não podia. Aceitou. Nunca questionou. Instruiu uma vida inteira em cima dessa certeza.
que agora descobria que era mentira. Mentira desde o começo. Por quê? Por que ela faria isso? Alberto ligou a caminhonete. Passou pela portaria do estacionamento sem nem ver. Dirigiu automaticamente, sem pensar na rota. Só percebeu onde estava quando viu a placa. Asterisco Anápolis, 50 quilômetros. Asterisco ele não queria voltar para casa. Não ainda. Precisava entender. Precisava de respostas antes de encarar Helena de novo. Pegou o celular, ligou para a única pessoa que talvez pudesse ajudar. A irmã de Helena, Márcia. Alô? Márcia, aqui é o Alberto. Oi, cunhado. Tudo bem? Não, eu preciso te perguntar uma coisa. Silêncio do outro lado. Depois. Sobre a Helena, o estômago dele revirou. Você sabia? Alberto, você sabia que ela mentiu sobre não poder ter filho? Mais silêncio. Longo demais. Márcia me responde. Ela suspirou. Eu não sabia dos detalhes, mas eu sempre achei estranho. Estranho como? Ela nunca me mostrou nenhum exame. Nunca falou do médico que tinha diagnosticado. Quando eu perguntava, ela mudava de assunto. E você nunca questionou? Questionei. Ela me disse para não me meter, que era entre ela e você. Alberto sentiu a raiva subir. E você achou normal? Não, mas eu também não achei que ela tivesse mentido. Pensei que ela só não queria falar sobre isso. Ela mentiu, Márcia, durante 28 anos. Alberto, eu não sei o que dizer. Você tem ideia do porquê? Márcia hesitou. Quando falou, a voz estava baixa. Helena sempre teve medo. Medo de quê? De perder as pessoas. Quando nossa mãe foi embora, a gente era criança. Ela nunca superou isso. Sempre achou que todo mundo ia embora também. E o que isso tem a ver com mentir sobre ter filho? Eu não sei. Mas, Alberto, a Helena te ama. Do jeito dela, ela te ama. Ela não faria isso para te machucar. Ele desligou sem se despedir. Jogou o celular no banco do passageiro. Medo de perder as pessoas. Era essa a desculpa? Alberto acelerou. Passou por Anápolis sem parar. Só queria chegar em casa. Queria respostas. Queria olhar nos olhos de Helena e ouvir a verdade, toda a verdade. Quando estacionou na frente da casa, já passava das 2 da tarde. Helena estava sentada na varanda com uma pasta azul no colo. Ela levantou quando viu ele descendo da caminhonete. Você foi na clínica, ela disse. Não era pergunta. Eles te contaram. Contaram o suficiente. Helena respirou fundo. Estendeu a pasta para ele. Então acho que você precisa ver isso. Alberto pegou a pasta. Pesava mais do que parecia. Abriu. Dentro tinha uma pilha de papéis. Exames. Consultas. Receitas. E no fundo, uma carta manuscrita em papel de caderno, dobrada várias vezes. Ele pegou a carta, desdobrou. A caligrafia era de Helena. A data, 15 anos atrás. Asterisco Alberto, asterisco, asterisco, eu comecei a escrever isso porque preciso tirar do peito algo que carrego sozinha há tempo demais. Eu menti para você. O dia que falei que não podia ter filho, eu sabia que não era verdade. Nunca fui no médico, nunca tive nenhum problema. Eu inventei essa história porque tinha medo. Asterisco, medo de que se você soubesse que eu não queria filho, você fosse embora. Medo de que você achasse que eu era estranha, errada, incompleta. Todo mundo espera que mulher queira ser mãe. E eu não queria. Nunca quis. Mas não sabia como dizer isso para você sem perder tudo. Asterisco, então menti. E você acreditou. E a gente construiu uma vida em cima dessa mentira. E durante anos eu achei que tinha feito a escolha certa. Asterisco, mas agora, vendo seus sobrinhos crescerem, vendo você brincar com eles, eu fico pensando se eu não tirei de você algo que você queria e nunca pediu. Mas algo que você merecia e eu neguei sem direito. Asterisco, eu comecei um tratamento. Em segredo. Achando que se eu conseguisse engravidar agora, talvez pudesse consertar o que quebrei antes que você descobrisse. Mas toda vez que eu volto da consulta, eu sei que é errado. Que não adianta tentar consertar mentira com mentira. Asterisco, eu nunca vou te dar essa carta. Porque eu sou covarde.
porque tenho medo de perder você mais do que ter. Ei coragem de dizer a verdade. Asterisco, asterisco, me perdoa. Mesmo sem saber. Asterisco, asterisco, Helena, asterisco, Alberto leu a carta 3 vezes. Cada palavra queimava mais que a anterior. Quando terminou, levantou os olhos para ela. Helena estava chorando. Sem som. Só lágrimas escorrendo. Você escreveu isso há 15 anos, ele disse. Escrevi, e nunca me deu. Não tive coragem. E o tratamento? Eu tentei. Durante meses. Achei que se eu conseguisse você nunca precisaria saber da mentira. Mas não deu certo. E eu percebi que não ia adiantar. Que filho não conserta mentira. Alberto dobrou a carta devagar. Colocou de volta na pasta. Você tirou de mim a chance de escolher. Eu sei. Você decidiu por mim. Decidiu que eu não podia saber a verdade porque você tinha medo. Sei. Durante 28 anos. Helena, 28 anos. Ela soluçou. Cobriu o rosto com as mãos. Eu sei que não tem desculpa. Eu sei que eu estraguei tudo. Mas eu te amava, Alberto. E foi por isso que eu tive medo. Porque eu te amava demais para arriscar perder você. Alberto sentiu algo quebrar dentro dele. Não era a raiva que esperava sentir. Era algo pior. Era a dor de perceber que a pessoa que ele amou durante quase 3 décadas nunca confiou nele o suficiente para ser verdadeira. Você não me amava, Helena. Você amava a ideia de não ficar sozinha. Não é verdade. É sim, porque se você me amasse de verdade, teria confiado que eu ia ficar. Teria me dado a chance de escolher ficar. Ela deu um passo à frente. Alberto, por favor, não. Ele levantou a mão. Eu preciso de tempo. Tempo para quê? Para saber se ainda existe algo aqui que seja real. Ele entrou na casa. Subiu para o quarto. Trancou a porta. Sentou na cama com a pasta no colo e chorou pela primeira vez em anos. Lágrimas de raiva, de tristeza, de luto por uma vida que ele achava que tinha e nunca teve. Lá embaixo, Helena continuava na varanda. Sentada, sozinha, como sempre teve medo de ficar. E pela primeira vez em 28 anos, nenhum dos dois sabia se havia conserto possível. Se Alberto ficou 3 dias trancado no quarto, Helena bateu na porta algumas vezes nos primeiros 2 dias. Depois parou. Ele ouvia os passos dela pela casa, o barulho da cozinha, a TV ligada à tarde da noite. Ela também não estava dormindo. No 3º dia, ele desceu. Helena estava na varanda, sentada na cadeira de balanço que tinha sido da mãe dele. Ela levantou quando o viu. Eu fiz café, ela disse. Eu sei. Ele sentou na cadeira do lado. Ficaram em silêncio por um tempo. O sol batia no pasto. As vacas pastavam longe. Tudo igual, tudo diferente. Eu li a carta de novo, Alberto disse, várias vezes. Helena não respondeu. E eu entendi uma coisa. Você não mentiu só por medo de ficar sozinha. Você mentiu porque achava que eu ia te julgar, que eu ia achar você errada por não querer filho. Eu não sabia como você ia reagir. Você não me deu a chance de reagir. Forperto olhou para ela. Os olhos estavam vermelhos de tanto chorar. O cabelo sem pentear. Ela parecia menor, mais frágil. Mas também parecia, pela primeira vez, real. Helena, eu não sei se consigo voltar a confiar em você como antes. Ela balançou a cabeça. Eu entendo, mas eu também não sei se consigo ir embora. Ela olhou para ele, surpresa. Porque apesar de tudo, você ainda é a pessoa que acordou comigo todos os dias durante 28 anos. A pessoa que segurou minha mão quando meu pai faleceu. A pessoa que ficou do meu lado quando a fazenda quase foi a leilão. E eu não sei separar a mentira do resto. Proberto eliminar. Ele respirou fundo. Você errou. Errou feio. E eu vou precisar de muito tempo para processar isso. Mas eu também errei. Você não fez nada. Fiz sim. Eu nunca perguntei se você estava bem. Se você era feliz. Eu assumi que sim porque era conveniente assumir. E talvez se eu tivesse perguntado de verdade, você tivesse tido coragem de me contar. Helena começou a chorar. Sem som. Só lágrimas escorrendo. Eu não estou dizendo que a culpa é minha, a mentira foi sua. Mas o silêncio foi dos dois. Ele levantou, foi. Aí até ela, segurou a mão dela.
Eu não sei se a gente vai conseguir consertar isso. Não sei se vai voltar a ser como era. Mas se você quiser tentar de verdade, sem mentira, sem medo, eu topo tentar também. Helena apertou a mão dele. Eu quero. Eu juro que quero. Então a gente começa do zero, sem esconder nada, sem fingir que tá tudo bem quando não tá. Sem esconder nada, ela repetiu. Alberto olhou para o relógio no pulso, o relógio do pai que estava parado há anos. Ele nunca tinha consertado porque não queria mexer. Tinha medo de estragar de vez. Mas agora, percebia que deixar parado também era um jeito de estragar. Eu vou levar o relógio para consertar, ele disse. Helena franziu a testa. Por quê? Por quê? Tem coisa que a gente guarda quebrada por tanto tempo que esquece que pode ser consertada. Ela entendeu. Não respondeu com palavras. Só assentiu. Eles ficaram ali, de mãos dadas, olhando o pasto. Não resolveram tudo. Não prometeram que ia ser fácil. Bem não fugiram. 3 semanas depois, Alberto voltou do centro da cidade com o relógio funcionando no pulso. Helena estava na cozinha fazendo pão. Ele entrou, mostrou o pulso. Funcionando de novo. Ela sorriu. Um sorriso pequeno, cansado, mas verdadeiro. Ficou. Aê. Ele se aproximou, beijou a testa dela. Não foi como os beijos de antes. Foi diferente. Mais consciente. Mais escolhido. E pela primeira vez em 28 anos, os dois sabiam exatamente com quem estavam casados. Não era perfeito. Não era o que costumava ser. Mas era real. E real, Alberto descobriu, era mais difícil e mais valioso do que qualquer mentira bem contada. Porque às vezes a única redenção possível não é esquecer o que foi quebrado. É aprender a segurar os pedaços com cuidado e construir algo novo com o que sobrou. E às vezes, isso basta. Se essa história tocou algo dentro de você, deixa o like e se inscreva no canal, ativando o sininho. Todos os dias tem uma história nova esperando por você.